O pai, ele é o elo fundamental para o desenvolvimento da confiança entre os membros da família. O pai, eu costumo dizer que ele é o elo de ligação entre um pilar e outro. É ele que conecta tudo isso e transforma a ponte em um ambiente transitável de relacionamento. E é por isso que eu estou aqui para trazer os princípios fundamentais dessa ligação que nos leva a uma zona de confiança dentro do ambiente familiar. Nós sabemos que uma família estruturada, ela facilita e muito o desenvolvimento de uma estrutura confiável e saudável no ambiente familiar. E isso faz parte do papel interligado entre pai e mãe. A mãe tem o papel fundamental de educar, de trazer carinho, conforto para a vida dos filhos. Mas o pai, ele traz essa figura da lei e também do desenvolvimento familiar e traz também essa confiança da qual naturalmente a figura paterna, ela já expressa tudo isso. E para iniciar, você precisa entender que o pai, ele precisa ser o encorajador da família. Como assim encorajador da família, Weglinson? Olha só, o pai ele tem que sempre estar afirmando de que ele se sente feliz e seguro dentro do ambiente familiar, da qual ele precisa expressar sempre, esteja dirigindo, esteja em casa, falando o quanto ama a família, o quanto ama os seus filhos, o quanto ama a sua esposa. Essas expressões de carinho vinda do pai, ela tem um peso muito forte, porque quando o pai está bem, parece que existe algo diferenciado dentro da família. O pai geralmente é aquela figura mais dura, que representa a figura de autoridade dentro do ambiente familiar. E isso é natural. E por causa dessa condição, as palavras de um pai, ela tem um impacto muito mais forte na vida dos filhos. É por isso que o pai deve ser o encorajador da família. Sempre precisa estar reforçando isso através das palavras, através do seu olhar, através da maneira como ele lida com todas essas situações dentro do ambiente familiar. E eu sei muito bem que é difícil para um homem ficar falando blá blá blá. Mas, gente, nós temos que destravar isso em nós, porque muitas vezes a gente não viu isso nas nossas casas. E por conta disso, a gente viveu num ambiente inseguro, não sabendo se o nosso pai estava gostando de estar ali, se gosta da nossa presença, se gosta desse engajamento familiar. Então é muito importante que os pais expressem isso através de palavras de encorajamento, encorajando a família, da união da família, encorajar o quanto a família é preciosa e o quanto ele sente prazer em estar integrado a essa família que ele tanto ama. O pai também é responsável por trazer a identidade familiar. O que é isso? A identidade familiar, ela está voltada a quem nós somos de verdade. Cada família tem a sua identidade, tem o seu jeitinho, tem a maneira como vocês se posicionam, tem os princípios da qual vocês não abrem mão. E eu quero que você faça um esforço para poder identificar qual é a identidade da sua família. O que a família Silva, a família Souza, a família Cavalaro aqui, o que eles têm de identidade. Por exemplo, a minha família, ela é muito bem reconhecida pelo trabalho que a gente desenvolve no meio das famílias em si, no meio das crianças e trazendo essa identidade familiar para tudo isso. O que vocês estão vendo aqui nas aulas, o que vocês veem nas nossas redes sociais, aquilo ali está demonstrando total verdade sobre como é a identidade da nossa família. E vocês vão perceber que as palavras de encorajamento ali, tudo que o pai expressa através da sua fala, tudo isso vem de encontro à construção da identidade familiar. É por isso que o pai, ele precisa sempre estar reforçando o seu comprometimento com a família. Ele precisa sempre estar demonstrando que ele está comprometido em trazer a paz, a segurança e a alegria do seu lar. Assim como é o pai que transfere a identidade, principalmente sexual, da vida dos filhos, tanto para o menino quanto para a menina. É a importância das palavras do pai e de como o pai vai ter esse relacionamento de ir e vir com os filhos que vai ajudá-los a se consolidar como um homem e uma mulher
nessa terra. E uma dica muito importante nesse processo é: pais, escrevam bilhetes para os seus filhos. Eu tenho utilizado isso muito aqui em casa e tem sido algo abençoador. Tem causado um efeito maravilhoso na vida dos meus filhos. Porque é natural você receber uma cartinha da mãe, a mãe sempre escreve um bilhetinho, escreve ali, escreve aqui, mas quando a carta ou o bilhete, ele procede do pai, tem assinatura do pai, uau, isso tem um impacto muito profundo na vida dos filhos. Eu vivo escrevendo cartinhas, a última cartinha que eu escrevi tá aqui. É a cartinha que eu escrevi pro Davi. Olha só que legal. Nosso filho mais novo, ele tava aí numa fase meio badzinha, assim, meio tristão. E aí eu decidi, vou escrever uma cartinha para ele e vou colocar em um lugar muito especial onde ele pode achar. Essas cartinhas você pode escrever, pode mandar por correio, que é muito legal. Você já recebeu uma carta com seu nome? Geralmente você recebe boleto de banco para pagar. Mas receber uma carta no seu nome, com selo e tudo, gente, isso é muito especial. Para uma criança, é muito importante isso e ela vai ficar admirada. Uau, eu recebi algo destinado a mim. E quando ela abrir e ver ali que tem palavras de encorajamento, palavras de afirmação, da qual você vai demonstrar o seu amor através da escrita. Você dedicou um tempo para isso, para escrever, para colocar suas palavras, o seu sentimento em um papel. Pai, isso faz toda a diferença na vida dos seus filhos. Eu vou ler rapidamente uma cartinha aqui que eu escrevi para o Davi. Olha só o que eu escrevi para ele. Falei assim, ó: Deus te usará com poder para as nações. Sua vida será usada para transformar o mundo à sua volta com humildade e amor transbordante. Você será uma bênção. Deus tem orgulho de você. Você vale mais que qualquer tesouro na terra. Deus derramará uma unção sobrenatural sobre você. Seja forte e tenha muita coragem. O Senhor estará sempre com você. Uau! Assinado papai. E eu coloquei isso daqui para ele e como isso foi uma bênção. Quando ele leu isso daqui, ele já veio correndo me abraçar e falou assim: papai, uau, o senhor acha mesmo tudo isso de mim? Eu falei: sim, meu filho, acho até mais, porque você é alguém especial de quem Deus ama tanto e quer te ver muito bem. Então experimente, escreva cartas para os seus filhos, escreve bilhetinhos na lancheira da escola, em algum lugar, no estojo, quando ele vai abrir assim, num lugar onde ele geralmente ele vai ter um contato e vai poder encontrar essa carta de maneira espontânea. Você vai ver como isso vai fazer a diferença naquele dia, e não só naquele dia, mas você não tem noção do impacto que isso causa ao longo da vida. Uma outra coisa também muito importante na vida dos filhos é darmos a eles oportunidade de demonstrarem que podemos confiar neles. Muitas vezes o Vitor e o Davi, os nossos dois filhos, eles fizeram coisas que quiseram demonstrar o quanto nós podemos confiar neles, fazendo tarefas da qual muitas vezes eles dependiam da aprovação ou dependiam de uma ajuda de alguém, e agora eles têm habilidade para fazer aquilo sozinho. E isso é muito importante. Quando você transmite essa confiança para os filhos e quando você aprova isso neles, isso traz a eles uma sensação de confiança, uma sensação de que, uau, estamos crescendo e temos confiança naquilo que fazemos, porque o nosso pai nos aprovou. E isso é de total importância na vida deles. Outra coisa muito importante também é que o pai, ele deve respeitar o mundo particular do filho. O que é isso? Hoje nós trabalhamos com 3 tipos de mundo. Nós vivemos em 3 tipos de mundo. O mundo público, onde você precisa se vestir de uma maneira diferente para se portar em determinadas situações. Você vai numa festa, ou numa igreja, ou sei lá onde você precisa ter uma postura para se apresentar ao povo. Outra é o mundo pessoal, onde você pode acordar, ficar descabelado, ficar de pijama em casa e não tem problema algum. E as pessoas podem até entrar nesse mundo e ver você como você realmente é. E a outra é o mundo particular. E esse mundo particular, ele não tem a ver com as coisas exteriores, mas sim com aquilo que está no interior. E esse mundo particular, de vez em quando, ele abre algumas janelas para que você possa observar e que você possa passar confiança de que você pode tocar em determinados assuntos. Seus filhos, muitas vezes,
vão questionar algumas coisas e abrir o coração deles, e você precisa estar bem atento e sensível para esses momentos, para que você não lacre essas janelas e feche ela para sempre. Por exemplo, o meu filho mais velho, chegou a hora de eu ter uma conversa particular com ele. Então eu peguei ele, levei ele para um determinado lugar para a gente tomar um lanche juntos, só eu e ele. E ali eu fui conversando com ele a respeito de algumas coisas e nós entramos nesses assuntos e tal. E foi muito bom, foi algo inesquecível. Tanto que quando ele chegou em casa, ele se sentiu assim um hominho da família. Ele chegou para minha esposa e falou assim: olha, mamãe, eu e o papai nós conversamos de coisas de homem para homem. E foi muito legal, foi muito bom. E a mamãe até perguntou, a Ana perguntou assim: filho, e o que foi que vocês falaram? Ele falou: mamãe, isso é coisa de homem. Então, deixa pra lá. E a Ana não ficou insistindo e invadindo o mundo particular deles, entende? Eu tive o acesso no coração dele naquele momento, e a Ana, no mesmo momento, ou seja, logo em seguida, ele já fechou, porque era algo dele, era algo que nós nos conectamos nisso. E o pai, ele tem um papel fundamental em transitar nesse ambiente particular, é claro que sem invadi-lo. Você não pode ser incisivo nisso. Eu já ouvi muitos casos de pais que às vezes têm filhas, né? Eu só tenho filhos, mas tem a filha e às vezes está ali numa conversa com a filha e a filha pergunta assim: pai, você me acha bonita? E aí o pai fala: sim, filha, eu te acho bonita. E mais alguém me acha bonita, papai? E aí o pai fala: não, filha, a sua mãe também te acha muito bonita, é claro, você é linda. Mas por que você está perguntando isso? E aí ela fala assim: é que um garoto da escola hoje falou que eu era bonita. Se você já chegar solando nessa hora, falando assim: o quê? O menino tá te falando? Você não tem que conversar com meninos? Você não pode fazer isso? Se afasta desses meninos, cuidado com eles, não sei o que. Você lacrou aquela porta e ela vai se fechar e dificilmente você vai conseguir abrir, porque você ali perdeu a confiança. Mas ali ela estava testando a sua confiança e abrindo as portas. Naquele momento você tem que falar assim: respira fundo e fala: é claro, filha, você é linda. E pronto. Eu sei que vai dar uma ânsia para você falar um monte de coisa, mas você não pode passar os limites. A janela ela pode ser aberta, mas ela não pode ser invadida. Entende isso? Outra coisa também de fundamental importância é: o pai precisa dar a liberdade dos filhos fracassarem. Você precisa entender que o fracassar, ele faz parte do desenvolvimento da vida do ser humano. É sério, quando você nasce e você ali tem as primeiras gatinhadas e as tentativas de andar, você não sai já andando ou correndo de primeira vez. Você sempre tem um processo até isso ser desenvolvido. Você sempre vai levantar e cair, levantar e cair, levantar e cair por inúmeras vezes, até você conseguir se estabilizar e caminhar. E aí você teve o sucesso. O problema é que nós somos muito exigentes. Nós queremos nivelar o padrão dos nossos filhos através do nosso olhar. Eu já fui muito assim quando eu comecei a gravar o 365 Kids. Foi algo impressionante. Um dia eu estava gravando os meninos, inclusive o Davi era um deles, e o Davi tinha ali em torno de 4 a 5 anos. Ele era muito pequenininho e eu estava ali exigindo uma perfeição dele, da qual ele ficava estressado. Os meninos ficavam extremamente estressados em gravar os Kidiscípulos, que é ali o começo do canal do Mundo de Otávio. E aí o que aconteceu? Um dia eu deixei a câmera gravando e dei uma baita de uma bronca no Davi. Uou! E eu fui muito duro com ele e tudo isso ficou filmado e gravado. Quando eu fui passar para a parte de edição, da qual eu também faço, e aí eu fui editar, e quando eu vi aquelas imagens, eu fiquei assustado. Eu fiquei com medo de mim mesmo. Por quê? Porque eu não estava dando a oportunidade do meu filho fracassar. Eu comecei a exigir dele um padrão que era meu padrão, de tantas tentativas e erros que eu já tinha passado, e eu já tinha ganhado uma certa experiência. Mas pelo meu nível, eu estava querendo nivelar uma criança de 4 anos de idade, e eu estava fazendo mal para a vida dele, demais. Tanto que depois daquilo, eu chamei os dois, eu pedi perdão, eu chorei na presença deles, eu falei assim: ó, o papai vai melhorar com essa questão. E foi algo maravilhoso, foi mágico, porque através daquele momento de reconciliação, os meus filhos começaram a desempenhar muito melhor ali os vídeos e começaram a se desenrolar muito
muito e crescer muito em tudo aquilo que eles estavam fazendo. Mas por quê? Porque antes eu estava travando eles, eu estava bloqueando eles nessa questão de perfeição. Você tem que dar a oportunidade de seus filhos fracassarem, por favor. Outra coisa fundamental para fortalecer essa base da confiança é o toque físico. E é muito importante os filhos receberem toques físicos dos pais, porque a mãe já é natural isso. Eles já saíram de dentro dela, eles já tiveram o carinho e o abraço dela no amamentar, eles sempre têm ali um cheirinho, um aconchego, um beijinho da mamãe. Mas quando o pai começa a desenvolver isso na vida dos filhos, sem pudor, você vai ver o quanto isso é especial na vida deles. Eu tenho 2 filhos, da qual eu faço questão de abraçá-los, de beijá-los, de falar o quanto eu os amo, de fazer carinho neles, porque isso faz parte do ser humano. O ser humano, ele necessita disso. E mesmo eles agora ficando mais velhos, o Vitor mesmo, que agora gosta menos de abraço e tal, mas mesmo assim eu faço questão de mostrar o quanto eu amo, de abraçá-lo, de pedir a ele um abraço, de abraçar ele forte, de fazê-lo bem. Um abraço, ele é curador. Um abraço, ele traz assim coisas maravilhosas para a saúde física e emocional do ser humano. É sério isso. Isso foi comprovado cientificamente. O abraço, ele libera toxinas no organismo, da qual melhora as atividades, abaixa o estresse, melhora o sentido de autoconfiança, melhora a saúde emocional, a saúde física. Gente, isso é sério. Você precisa ter o toque físico. Eu por muitas vezes, eu vou em acampamentos, eu vou em ministrações, em vários lugares, em palestras, e o que eu vejo de crianças que ao final eles querem um colo, eles querem um abraço, não porque eles admiraram o personagem, mas porque isso está faltando neles. A criança que ela tem essa falta, observe, ela quer estar no colo dos outros, ela quer tá abraçadinha com os outros. Por quê? Porque tá existindo uma falta dela ali dentro de casa, e principalmente dos pais. É importante e fundamental que o pai, ele desenvolva essa relação de carinho na vida dos filhos, principalmente quando com as meninas. Tem pais aí que se afastam das meninas porque elas começam a crescer, começam a desenvolver o seu corpo, e o pai fica um pouco constrangido com esse lance de abraço, de carinho para a filha. Mas isso é fundamental no desenvolvimento da sexualidade daquela menina. É importante para ela se sentir amada pelo seu pai, para que quando ela for buscar o amor de alguém, você está preparando ela para outro alguém, ela já vai ter um nível de qualidade da qual esse alguém vai ter que superar o pai. Então os pais, eles precisam ter esses momentos de intimidade com os filhos, de pegar a filha e levar para jantar só os dois, em particular, de falar o quanto ama, de um toque na mão, de andar de mãos dadas, de abraçar, de beijar. Isso é fundamental no desenvolvimento da confiança dos filhos. E para encerrar, eu quero dizer algo para os pais. Pais, cuidado com a sua língua, refreie a maneira como você fala, a ênfase, a dureza que você traz, a carga pesada que você traz nas suas palavras, e mais, reaja de acordo com o entusiasmo que você vê no olhar, no rosto dos seus filhos. Muitas vezes os seus filhos vêm querendo te mostrar alguma coisa que fez de interessante, mas para aquilo acontecer, ele fez uma bagunça sem fim, ele fez algo que te deixou muito irritado. Então assim, cuidado, pai, não reaja às circunstâncias, reaja ao entusiasmo que você observa no olhar e na vida dos seus filhos, porque muitas vezes você está bloqueando a confiança deles que eles têm em vocês e também neles mesmos, porque todas as vezes que eles fazem alguma coisa que muitas vezes sai fora das regras, até mesmo de casa, acabou de limpar ali, e aí agora ele foi fazer um bolo e deixou a casa toda bagunçada, e ele vem mostrar, olha só o que eu tô fazendo um bolo, com alegria, falando assim, eu tô fazendo um bolo pra vocês, mas daí você olha e fala assim, que bagunça é essa? Que cozinha desarrumada, olha só, acabaram de limpar aqui, e aí você fez isso, por quê? Olha isso, e o filho queria demonstrar algo, e o filho só queria mostrar para você o quanto ele ama a família e estava fazendo um bolo sozinho. Você entende? Você ali, você quebrou a confiança daquela criança. Ela já nunca mais ela vai ter a confiança de fazer um bolo sozinha. E ela não vai se desenvolver nisso. E isso em várias áreas. Nós temos que ter a sensibilidade de analisar primeiro a reação do olhar e do rostinho dos filhos, para depois analisar as circunstâncias. Mas as nossas reações, muitas vezes, é através das circunstâncias, do que
que ocorreu. E não adianta ficar estressado pelo leite derramado. Avalie o que levou àquilo e também faça perguntas. Isso vai ajudar muito a você se controlar e também extrair todas as informações necessárias para que o nível de confiança não acabe ali. Uma outra coisa muito importante. Você, mãe, que não tem uma relação estável com o pai dos seus filhos, às vezes por uma separação, eu quero que vocês entendam uma coisa. Vocês precisam passar as informações dessa aula para os pais dessa criança, até porque esse curso ele é feito para as famílias e mesmo famílias separadas, você precisa fornecer o acesso a essas informações aqui para os pais que estão fora de casa. É claro que salvaguarde aí aqueles que não têm uma relação muito bem estabelecida e tem uma separação assim da qual já se perdeu o contato ou até em caso de falecimento. Aí nesse caso, você precisa encontrar algumas estratégias. Uma delas pode ser os avós. Na verdade, o avô, ele pode fazer esse papel na vida dos filhos com relação a essa paternidade. Eu sei que não é a mesma coisa, infelizmente, isso eu tenho que afirmar a vocês. Mas, se caso você tenha já uma relação de confiança com o seu pai mesmo, você é adulto, né? Então, trabalhe isso na vida dos seus filhos e leve eles, se caso não tenha um pai em casa, tá, gente? Agora, se caso nem você tem uma relação de confiança com os seus pais e você tem um filho em casa, então eu quero te pedir uma coisa. Você precisa se basear na onde nós temos pego todas essas informações e trazido para vocês de bandeja. É na Bíblia. A Bíblia, ela é o nosso manual de vida. Tanto que aqui, ó, você tá vendo, criança vem com manual, porque daqui saem as dicas práticas para a educação de filhos. Daqui saem as dicas práticas para a nossa vivência nesse mundo. Então você precisa entender que aqui vai ter os elementos fundamentais para você trabalhar a confiança nos seus filhos. Eu vou deixar aqui em anexo, junto com as tarefas também, alguns versículos para auxiliar você que não tem um pai presente a desenvolver essa relação, esse elo de confiança com um pai e demonstrando isso para os filhos, que eles têm um pai verdadeiro que mora no céu e que os ama, que nunca os abandonou e nunca vai os abandonar e os ama demais e quer ver eles crescer com sabedoria, graça e entendimento. Então se você tem que chegar nessa condição porque você não tem um pai que seria o representante de Deus aqui nessa terra, então vá direto à fonte, conecte ele com Deus e mostre a ele quanto ele é amado, quanto ele é querido, quanto ele precisa ter a sensação de pertencimento nessa família, ele precisa ter a sensação de que ele é aprovado por Deus, de que Deus confia nele, enfim, tudo aquilo que eu passei aqui, tudo isso vem da base do céu. Então conecte ele direto com a fonte que vai dar bom, tá bom? Mas o principal mesmo é você que tem pai e mãe dentro de casa, que tem uma família estável e principalmente o pai. O pai, ele precisa ouvir essa matéria, principalmente essa aula aqui. Os pais aí que não estão acompanhando, por favor, pais, por favor, se vocês amam seus filhos, a maior demonstração para os seus filhos de amor agora é fazendo esse curso. Se você não acompanhou nenhuma aula anterior, por favor, pegue e faça. É rapidinho, é um sistema andragógico, são aulas de 5, 6 minutos no máximo e você vai ver o quanto você vai crescer. Eu mesmo já fiz vários cursos de paternidade e isso me deu know-how para estar aqui falando com vocês e também para desenvolver paternidade na vida dos meus filhos. Isso tem me ajudado muito. Eu sou falho, eu não sou um pai perfeito. Eu falho direto. Eu falo que aqui em casa eu sou o que mais pede perdão para essa galera aqui de tanto que eu falho. Por quê? Porque eu não tive uma boa base. Mas eu estou buscando a minha base na fonte que é Cristo, na fonte que vem do alto. E essa fonte que vem do alto e essas ferramentas que o Senhor me proporcionou, os cursos e tudo mais, tem me ajudado a ser um pai cada vez melhor e eu confio que você vai ser um pai extraordinário e que vai saber conduzir os seus filhos e desenvolver essa relação de confiança que vai durar para a vida toda. Criança, vem com o manual. Dicas práticas para a educação de filhos.